Olá, pessoal, paz do Senhor, boa tarde, tudo bem? Quem vai entrando aí, gente, já fala pra mim, porque é a primeira vez que eu faço live com a câmera deitada, eu não tenho hábito de fazer, né? O motivo é esse aqui, então eu sempre faço com ele deitado, make selfie, então eu não sei se vocês estão me vendo direitinho. Deixa eu entrar aqui no grupo pra ver. Quem vai chegando, vai me dando oi, por favor. Paz do Senhor, Patrícia. Fala pra mim se a minha câmera tá certinha ou se eu tô de cabeça pra baixo. Depois o Matheus vai cortar essa parte que eu tô falando. Keila, eu acertei, Keila. Tá direitinho? Dê pra mim um ok, pessoal. Vocês estão me vendo direitinho. Vocês nem vão ver meu cordãozinho do plano de salvação. Como é que tá aparecendo pra vocês aí? Alguém, por favor, confirma pra mim se a câmera tá em pé, se tá deitada, se tá direitinho, se eu tô de cabeça pra baixo, porque pra mim que tá normal. Por favor. Alguém, por favor, vê pra mim se tá direitinho a câmera. Se alguém pode me confirmar, por favor. Boa tarde a todos que estão entrando, que estão chegando. Eu não sei, gente, se tá deitada a minha câmera. Eu preciso de alguém me ajudar. Eu preciso trocar alguma coisa da câmera, por favor, alguém me orienta? Tá bom? Ah, tá. Nadir falou que tá tudo ok. Tudo ok. Arrasou. Tá? Porque eu achei que fosse ficar de cabeça pra baixo. Ai, que bom. Obrigada, Sandra, minha amiga. A paz do Senhor a todos. Meu nome é Flávia. É, estou muito feliz de estar aqui, tá? Eu sou do Rio de Janeiro. Faço parte, junto com a pastora Cláudia, do projeto ID, que é uma agência missionária, né? Que a Cláudia é diretora junto com o Fred. E como que é a minha participação no ID? Dentro do ID tem um projeto chamado Refúgio, na verdade, é como se fosse uma escola de educação infantil, e a gente vai para lá para poder treinar os professores, as pessoas que vão estar trabalhando. Ano passado, fez um ano só que eu tô no ID. Ano passado, a gente foi pra África, lá em Moçambique, pro refúgio de Moçambique. E esse ano, agora no dia 8, a gente tá indo pro sertão, né? Então, a gente tá cheio de projeto. Então, a gente contribui com o projeto missionário, ajudando no treinamento de professores. E eu vim de turbante, por quê? Porque eu me senti realizada, né? Eu amo turbante, eu acho o máximo. Só que existem muitas igrejas tradicionais que não podem usar o turbante, né? E, inclusive, quando eu vim... Eu lembro que foi no dia da... Teve uma semana africana, eu não me lembro qual foi. Foi uma semana em comemoração à negritude, em comemoração à consciência negra. E aí eu fui com uma blusa de missões e coloquei o turbante e entrei no ônibus. Eu entrei no ônibus, o ônibus estava cheio. Quando eu entrei, estava vazio, eu sentei. E aí o ônibus começou a encher. E um monte de gente ficou em pé e não sentou ninguém do meu lado. Por quê? Porque as pessoas ainda têm muita visão errada com relação aos costumes. Então, as pessoas, quando vê alguém de turbante, elas associam a questão da religiosidade, né? E não é bem assim. Então, uma das coisas que a gente precisa quando vai trabalhar com missões é a gente conhecer, né? A gente sempre falou assim, ó, existem 3 maneiras de fazer missões: orar, ir e contribuir.
Mas eu aprendi com aquele que a gente precisa, antes de fazer qualquer coisa disso, a gente precisa conhecer. Então eu preciso conhecer o lugar, eu preciso conhecer a obra missionária, eu preciso conhecer missionários, que eu conhecendo, eu vou ensinar isso para então não adianta eu querer replicar, repetir as coisas que eu ouço se eu não procurar, se eu não pesquisar, se eu não conhecer a obra missionária. Então assim, eu amo turbante, né? Já teve gente que falou pra mim que eu estava me apropriando de cultura que não é minha, mas eu respeito muito, eu gosto muito, eu amo missões. Confesso que desde a infância, né? A gente ouvia falar de missões, mas eu não me lembro da minha infância em nenhum momento em que foi me incentivado a ser missionário. E é engraçado porque muitas vezes a gente, como mãe, né? Como mãe agora, a gente fala assim: meu filho vai ser um médico, meu filho vai ser um doutor, meu filho vai ser isso, vai ser aquilo. Mas poucas mães falam: meu filho vai ser missionário. E eu fui muito confrontada com essa situação quando a minha filha de 5 anos falou pra mim que a gente foi fazer uma tarefa de casa, né, da escola. E aí, né, ela tinha que desenhar o que ela queria ser quando crescer. Eu lembro que era época de profissão, né, de trabalho. E eu falei assim: o que você vai ser quando crescer? Ela: já sei, eu vou ser missionária. Eu achei aquilo fofo. Eu falei: ai, que linda, minha filha quer ser missionária. Tomou a decisão por ela mesma e tal. E aí, eu peguei ela, falei: agora nós vamos orar. Vamos orar. E Mônica, qual o problema de se apropriar de uma outra cultura? Então, mas quando me falaram que eu estava me apropriando, foi a questão da cor da minha melanina. Falou que não era cultura, não fazia parte da minha cultura por causa da minha melanina. Mas aí são ignorâncias, entendeu? São muitas ignorâncias que as pessoas têm. Fazendo inclusive um curso de missões, e uma das coisas que falta, que atrapalha o trabalho missionário, é justamente essas crendices, esses disse-me-disse, essas ignorâncias que existem no nosso meio ainda, e que isso atrapalha a gente desenvolver um bom trabalho missionário. Então, na verdade, o conhecimento ele é fundamental, porque ele é libertador, né? Aí, voltando aqui na minha filha. E aí, quando ela me falou que queria ser missionária, eu achei aquilo lindo, maravilhoso. Eu falei: não, agora vamos orar. Eu vou te lançar as nações e tal. Eu fiz uma oração linda pra ela, lançando as nações. Senhor, eu lanço minha filha às nações, ela é tua e tal. E fiz aquela oração linda e comecei a tirar onda de que ela tinha decidido ser missionária. Então, eu ficava assim: a minha filha quer ser missionária. Olha, pastor, ela quer ser missionária. Olha, fulana, ela falou que quer ser missionária. E comecei a tirar onda com todo mundo que ela queria ser missionária. Aí eu falo que Jesus bateu no meu ombro e falou assim: que lindo, né? A sua filha quer ser missionária. Só que se você, enquanto líder de criança, não ensinar sobre missões às suas crianças, a sua filha vai ser mais uma abandonada no campo missionário. Aquilo ali me deu um choque de realidade tão grande, tão grande. E eu cheguei até a comentar isso com a Cláudia ano passado, que assim, a minha viagem missionária foi uma... Eu falo que até antes África e pós-África. Não só pela viagem de você adquirir costume, de você atravessar o oceano. Não só isso, mas num todo, sabe? Não que isso seja pouco, mas eu tô dizendo num todo. Por exemplo, Deus a cada momento foi falando comigo nesse espaço dessa nossa viagem. Uma das coisas a gente tinha que pagar a passagem, né? E todo mês aquele desafio. E tinha dia que eu chorava, que eu falava assim: eu não vou conseguir pagar esse mês, eu não vou conseguir. E Deus palestrava comigo: se você tá indo em uma viagem, que é basicamente uma por ano, né? E você chora porque você tá preocupado com o mês que vem ou com o ano que vem de pagar a prestação da sua passagem, imagine quem está em campo missionário que vive isso todos os dias, que às vezes não sabe nem o que vai comer no dia seguinte. Então, a todo momento, desde quando eu disse o sim, né, que eu a decisão de estar, de ir, que o Senhor a viagem, a cada momento eu fui passando fui tendo intimidade com o Senhor, foi tendo me fugiu a palavra, mas uma experiência, fui tendo a cada dia uma experiência nova com relação a missões. Então eu descobri quando eu cheguei lá, que às vezes a gente fala assim: eu faço tanta coisa na igreja, eu faço isso, eu sou líder disso, eu faço aquilo outro, eu viajo, eu faço isso. E quando você chega lá, você vê que você não faz nada.
Você acha que faz alguma coisa, você reclama de cansaço, mas não chega nem perto daquilo que nós devemos fazer. Então a gente tem que ter muito cuidado para não ter um ativismo religioso, ao invés de realmente cumprir o ID do Senhor. Então, assim, quando o Senhor falou comigo que a minha filha, a possibilidade dela ser mais uma abandonada no campo, se eu não conscientizasse a igreja, eu falei assim, não, peraí. Eu preciso ensinar as crianças a amar e a entender missões. Por quê? A maioria de vocês aqui, assim como eu, trabalha com criança, lidera ministério infantil na igreja. Em algumas igrejas, né, em algumas denominações, ou em todas, não sei, ao certo, né? Eu sou da mesma denominação desde sempre, né? Desde sempre eu sou assembleiana. E uma das dificuldades que nós encontramos, hoje não mais na minha igreja, mas eu já tive. Por exemplo, eu quero fazer pedir doação para alguma coisa. Eu quero fazer uma festa, pedir doação, eu quero fazer uma reforma, eu quero comprar um material. E a gente, às vezes, encontra a dificuldade das pessoas doarem, das pessoas abençoarem, das pessoas ofertarem. Tem essa dificuldade. E aí eu fiquei pensando, por que hoje muitos missionários estão abandonados no campo? Por que muitos missionários não recebem auxílio da igreja como deveria, né? Às vezes a igreja vai lá, manda e só manda, não sustenta. Por que muitos missionários não têm esse sustento que é uma obrigação nossa como igreja? Nossa, tá? Por quê? Porque essa mesma igreja que hoje é constituída por adultos, elas não foram ensinadas na infância a participar da vida ministerial do outro. Não foi ensinado a amar o ministério do outro, a semear no ministério do outro, a semear na igreja, porque missões faz parte da igreja. Então, na verdade, a gente ouve tanto que tudo começa na infância. E exatamente, tudo começa na infância, né? Então, se a gente entende que nós, trabalhando com criança, a gente tem a possibilidade de perpetuar o nome do Senhor ou de acabar com a igreja, porque ministério infantil é base, crianças é a base da igreja. Se eu entender que se eu trabalhar hoje com as crianças, né, a estrutura emocional, a estrutura espiritual, ela vai crescer o quê? Uma igreja saudável. Então, para eu acabar com essa visão de que missionário precisa passar fome, missionário não precisa ter uma roupa nova, porque as pessoas têm essa visão errada. Já vou entrar na aula, tá, gente? As pessoas têm essa visão errada. Às vezes é um missionário comendo bem e fica assim, eu já vi perfis de amigos missionários meus que, por exemplo, postou uma foto num restaurante e a pessoa colocar assim, tá no restaurante. Tipo assim, a pessoa dá oferta na sua vida, mas ela quer administrar essa oferta, né? Só que a gente precisa semear e a pessoa que vai usar onde que tem que ser usado. E outra coisa, só porque é missionária não tem direito de comer fora, não tem direito de ter uma roupa bonita, não tem direito de usar uma maquiagem, não tem direito de de comprar um sapato. Por quê? Porque as pessoas atribuem missões ao voto de pobreza, ao viver relaxadamente, a comer qualquer coisa, não comer bem, não dormir bem, não vestir bem. E a gente precisa desconstruir isso. Então, a gente, como igreja, a gente precisa dar esse sustento ao missionário, né? Eu já passei por situações, por exemplo, de amigas minhas que estão em campo missionário, que às vezes está deitado e fala assim, nossa, que vontade de comer. E as pessoas não têm o chocolate. Então, assim, oferta para missões, mas também oferta para a vida do missionário. Pega uma oferta e fala assim, olha, essa oferta aqui é para você, tá? É para você. Não é para obra missionária, é para você. Se você quiser comprar um chocolate, se você quiser comer um lanche. Porque, gente, quantos de nós temos vontade de comer uma comida diferente, de comprar uma coisa, de ler um livro? E muitas vezes o missionário, ele investe tanto na obra que acaba não se incluindo na obra. Só que ele é o instrumento dessa obra. Vocês conseguem entender isso? Conseguem ter essa sensibilidade, que não é porque é missionário que tem que passar necessidade. Nós, como igreja, nós temos que dar todo o suporte, toda a cobertura para esse missionário, tá? Então a gente precisa ter essa sensibilidade de ajudar o missionário de uma forma integral, tá? Ajudar ele emocionalmente, financeiramente, espiritualmente. Não é porque é missionário que tem que passar necessidade. Não é porque é missionário que tem que andar com roupa rasgada. Não é porque é missionário que tem que andar com sapato furado. Agora eu vou dar... por exemplo, se na minha igreja tem um missionário e eu, como igreja, preciso sustentar esse missionário, eu ficaria vergonha
com vergonha de ver o meu missionário de qualquer forma, vestindo uma roupa rasgada, vestindo um sapato rasgado. Por quê? Porque a minha obrigação como igreja é sustentar. Porque se eu não posso ir, eu preciso sustentar. E quando eu vou, alguém também me ajuda. Então a gente precisa ter essa sensibilidade de desconstruir mitos que existem na visão missionária, tá? Então assim, é um missionário, oferta, ora, contribui, manda uma mensagem. Hoje tá tão bom essa questão do WhatsApp, né? E manda lá uma mensagem, olha, irmã, tá precisando de alguma coisa? Eu não tenho muito não, mas eu tenho um valorzinho aqui que eu posso te ajudar. Eu tenho aqui um dinheiro para você tomar um sorvete. Faça isso, abençoa o missionário, tá? Isso é muito importante. É uma bênção integral que a gente tem que dar aos missionários. Isso é fundamental, tá? Então, nós, como ministro de criança, nós temos que... Olha que lindo isso aqui, ó. Meu pastor fez isso com um missionário na África. E o missionário chorou muito que meu pastor passou a ofertar dessa forma. É exatamente isso. Então, por exemplo, se você vai fazer uma viagem missionária, procura um missionário. Por exemplo, vamos supor, você vai para a África, tá? Vamos falar da África, vamos falar do Peru, Bolívia, enfim, você vai para um outro lugar. Os missionários que estão lá são missionários brasileiros, tá? E aí, você tá indo para lá para ajudar missões, para contribuir, para fazer uma obra, enfim. E aí, eu acho que é muito legal você procurar o missionário que tá te recebendo e você falar assim: existe alguma coisa daqui que você tá com vontade de comer? Alguma coisa que... Irmãos, às vezes é coisa simples. Eu já fiz isso. E olha os pedidos dos missionários, olha só. Amendoim, balinha de amendoim, aquela de chocolate, café pilão, qual foi outra coisa? Café pilão, creme de leite, mais o quê? Coisa simples, paçoca, coisa simples, chocolate, bombom, serenata de amor. Então, toda vez que você for fazer uma viagem missionária, ou você tiver um contato com o missionário, não custa nada você entrar em contato com ele e falar assim: você tá com vontade de comer alguma coisa? Até feijão, gente, já levei feijão. São coisas simples, são coisas acessíveis, mas que faz uma diferença. A diferença de você olhar pelo missionário, olhar aquele missionário como alguém que faz parte do reino, alguém que faz parte do corpo, e você, como corpo, precisa cuidar. Me veio aqui na mente o seguinte: quando você vai no sol, você tá sem óculos de sol, tá sem proteção. Você vai no sol, o que acontece com os seus olhos? Seus olhos ofuscam. Qual é o seu automático para proteger do sol? Você fazer o quê? Assim. Você na hora faz isso aqui. Por quê? Porque é um corpo protegendo, uma parte do corpo protegendo a outra parte do corpo. E o trabalho missionário é exatamente dessa forma. A pessoa tá precisando de ajuda, a pessoa precisando de proteção, e a outra parte do corpo, um corpo ajudando, contribuindo, protegendo o outro. Então, assim, ó, creme de leite, a linguiça que ela tá falando, ó, linguiça de porco, já me pediram também. Então, assim, tudo isso é fundamental. É você realmente entender que uma parte do corpo protege a outra parte do corpo, tá? Isso é o instinto de proteção de um corpo. Então, se você faz parte de um corpo, você instintivamente precisa proteger a outra parte do corpo. Amém? E aí eu quero falar pra vocês, eu quero muito acompanhar aqui o bate-papo, porque realmente... Aqui a Denise está falando, às vezes uma palavra de carinho, de amor, faz a diferença. Missionários no campo estão abandonados, tanto financeiramente quanto afetivamente. Exatamente. Às vezes eu não tenho uma oferta para dar, mas eu tenho uma palavra de Deus para dar para aquele missionário. Eu me lembro uma vez que eu fui num curso, eu não lembro onde foi, mas eu me lembro da história. Foi quando... um missionário estava no campo e ele estava desistindo de missões porque ele estava abandonado, ele estava cansado, sem base, sem ajuda. E aí ele recebeu uma cartinha. Eu fiquei piada quando eu lembro. Ele recebeu o desenho de uma criança, uma cartinha de uma criança. E nessa cartinha dizia que não era para ele desistir, e ele não desistiu da obra missionária. Então, às vezes, nós que trabalhamos com crianças, a gente acha que a gente faz muito pouco. Talvez a gente não pode levantar uma oferta de R$2.000, mas depende
repente aquele missionário, ele precisa só de ele está com vontade de comer uma latinha de atum. E a gente pode fazer. Às vezes eu não tenho dinheiro para latinha de atum, mas a gente pode pedir às crianças para fazer cartas para os missionários. A gente pode pedir às crianças para fazer vídeos para os missionários. E aquilo ali motiva, aquilo dá uma injeção de ânimo, gente. Vocês não têm noção. Então, assim, a gente, como ministro de criança, como líder de criança, a gente pode e deve fazer a diferença na vida de um missionário. E as nossas crianças só vão amar missões, entender missões e investir em missões quando nós dermos o primeiro passo. Porque nós estamos tendo a oportunidade de discipular um futuro pastor, um futuro líder de jovem, um futuro líder de missões. Então, quando a gente entende que a criança é um líder em formação e que eu estou contribuindo com essa formação, quando esse peso dessa responsabilidade vem na minha cabeça, eu já não quero fazer de qualquer forma. Eu já quero que as crianças amam missões e nós, como líder, a gente falha muito na questão assim, por exemplo, vamos fazer a sala para as crianças. Sala para as crianças, é o que a gente está vendo hoje na minha igreja, por exemplo. A gente está fazendo todas as salas, refazendo as salas, aproveitando o momento de reclusão e aí reformando as salas. E aí, a gente vai lá e pede doação para todo mundo. Vamos lá, doação para as crianças, para fazer uma sala, invista no futuro de uma criança, ainda no presente, tal. E aí a igreja toda investe. Mas aí, o líder dos jovens vai fazer uma campanha para comprar uma máquina de caldo de cana. Foi uma conversa que eu tive com o Douglas, que é o nosso líder. Uma máquina de caldo de cana. Então, os jovens querem comprar uma máquina de caldo de cana. Mas eu sou líder das crianças. Eu falo assim, não, eles que eles que comprem. Eles fazem a campanha entre eles. Então, eu quero que os jovens participem da campanha do departamento infantil. Mas quando a campanha é ao contrário, eu não participo. E aí, como que eu ensino a criança a investir em missões, a amar missões? Como que eu ensino para a criança que ela faz parte do corpo de Cristo se eu só incluo ela quando me convém? Entende? Por exemplo, a minha filha fica vendo eu fazer, fica fazendo aqui. O que acontece? Por exemplo, gostou do turbante, Claudinha? Aprendi, ó. Aprendi. A Denise que é craque no turbante. E aí, vamos supor, a igreja vai fazer uma campanha, né? Como eu falei, da máquina de caldo de cana. E aí, quanto que é essa máquina? É R$1.000. Olha, então, o departamento infantil vai abençoar com R$50, com R$100, enfim. E aí, você vai ensinar a criança a semear naquele ministério, a ajudar, a contribuir, porque a criança, ela vai ser um jovem, a criança ela vai desfrutar também daquilo ali, e ela como igreja precisa ajudar. Então eu preciso incluir as crianças não só na hora de receber, mas na hora de semear também, até porque você só tem colheita depois que você semeia, né? Isso é muito certo. Então a gente precisa desde a tenridade ensinar as crianças a ofertar, não é valores altos, mas é a atitude de ofertar, de contribuir, de sustentar, de colaborar com o missionário, tá bom? Vamos lá. Aqui, as pessoas geralmente ofertam para as missões. Os missionários levantam recursos para contribuir à casa de missões e às vezes a casa deles está caindo. Exatamente. Às vezes eles fazem a base missionária é top, mas a casa dele não é. Isso é muito instintivo de quem ama a obra, tá? É muito instintivo. Eles estão errados? Não, eles não estão errados, porque eles amam a obra e priorizam a obra. Só que nós, como igreja, tem que falar assim, não, agora isso aqui é pra você, tá? Agora nós vamos consertar a casa do missionário. Nós, como igreja, precisamos fazer isso, tá? E sempre honrar os missionários, tá? Vamos lá. Missionário vive mais pela fé, mas não come... Exatamente, ó. O Rubens Alberto falou, missionário vive pela fé, mas não come fé. Exatamente isso. E o que a gente tem que lembrar também é que não é só comer o arroz e feijão, gente. Então, todo mundo gosta de comer uma coisa diferente, né? Todo mundo tem vontade, acorda de manhã e fala, ai, que vontade de comer uma Nutella, ai, que vontade de comer uma carne seca, sei lá, né? A gente precisa também dar esse suporte para os missionários também. Deixa eu ver mais algum aqui. Ai, que lindo, que lindo. Que lindo. Eu amo, gente. Eu amo missões, assim. Amo mesmo. Nunca, não tinha oportunidade de ir, né? Então eu sempre contribuí de alguma forma, né?
mas tive minhas primeiras... Eu fazia aquele... Eu falo que eu sou missionária bate e volta, né? Missionária Nutella, na verdade. Eu vou lá e volto e eu tenho aqui o conforto da minha casa, eu tenho a minha comida, mas toda oportunidade que o Senhor me dá, que Ele me dá o vai, e eu puder ir... Aliás, né? Quando Ele fala vai, Ele dá todo o suporte, né? E eu louvo ao Senhor pelas oportunidades que ele me dá de aprender em campo missionário. Tá? Tem gente falando que eu não posso ir, mas posso contribuir. Ah, sabe uma coisa também? Pega pra... Não deixa, esquece. Outra coisa também, vamos supor. Missionária, um exemplo. E aí eu tô assim, irmãos, eu vou fazer uma viagem missionária e gostaria de pedir uma contribuição de R$20 ou de R$10 para me ajudar na obra missionária, porque eu preciso comprar isso, comprar aquilo para levar. Aí ninguém se manifesta. Agora, se eu falar assim, irmãos, estou vendendo esse globo por R$20. E quando você compra esse globo, você está contribuindo para a obra missionária. E as pessoas compram o globo. As pessoas não compram o globo porque estão investindo na obra missionária. Elas compram o globo porque elas querem o globo. Porque se fosse a visão de abençoar missões, eu não precisaria do globo. Então as pessoas ela têm essa visão errada de que eu abençoo, mas tem que ser abençoado. Entende? Na verdade, é como se fosse uma troca. Não é ofertando missões, eu estou trocando por missões. É diferente. A gente precisa realmente desconstruir isso, né? A gente veio da Bolívia agora no início do ano. Pega lá, filha, a bonequinha pra mim da Bolívia, faz um favor. E a gente trouxe bonecas pra vender. As bonecas não são caras. A gente tava vendendo as bonecas, acho que foram R$30, eu não lembro. A Priscila tá aí, ela vai me lembrar. A gente trouxe as bonecas pra vender. Irmãos, R$30 você compra nem um lanche no McDonald's. R$10 você não paga um lanche no McDonald's. Mas as pessoas querem trocar. Eu dou o copo, você me dá R$10. Eu te dou R$20, você me dá o globo. Olha que lindas as lembrancinhas. Então, para revender. Então, se a boneca é R$20, a gente compra R$10 para poder vender a 20, para que R$10 seja missões. Olha o trabalho que a gente tem de investir antes, de pagar e de vender. Por que as pessoas não podem doar? São das pessoas que podem ser tiradas, mas elas só vão começar desde a infância a ensinar a criança a amar missões, tá bom? Eu mostrei pra vocês aqui. Ela tá falando que isso é coisa de brasileiro. Não contribui, eles trocam exatamente isso. Não contribui, troca, tá? E fala assim, eu invisto em missões. Não, você troca. Você investe em missões, é quando você tá orando, o Senhor fala com você, ó, tem que abençoar fulano. Você pega lá e você abençoa, você vai lá e manda... Entende? Eu espero que vocês estejam entendendo o meu ponto de vista aí, tá? Ó, a Beth Soares falou assim, ó, falou com minhas crianças, nossa oferta vai muito longe dos pais, eles ficam maravilhados. Isso aí. Então, né, você adote um missionário. Eu vou estar falando aqui daqui a pouquinho, tá? Vamos lá. Eu tenho 15 minutos, tá, gente? Eu vou abrir aqui a minha aula, eu vou estar sempre desviando o meu olhar aqui, porque eu vou estar abrindo aqui no computador. Eu vou disponibilizar para vocês um arquivo em PDF. Ajudar vocês a orientar, se vocês forem passar para suas crianças ou para sua equipe de ministério infantil, tá? Então, eu coloquei aqui, ó. Como ensinar crianças a missionar? Como ensinar... Esse termo, inclusive, foi feito pela... O material da PEC, acho que é a Viviane, se eu não me engano, que fala sobre missões. Esse missionar, eu aprendi esse termo no livro dela, tá? Mas como que a gente ensina a criança a visão missionária? Então, existem... para o trabalho com missões para crianças. Então, 5. Antes de ensinar qualquer coisa, antes de eu dar o pontapé inicial, existem 5 segredos, 5 que não devem ser segredos, 5 segredos, 5 coisas indispensáveis para eu iniciar o trabalho com as crianças. Primeiro é a visão com missões. Por quê? Quando você ama, quando você tem visão com aquilo, quando você acredita naquilo, você passa na sua amor, aquela admiração, e aí você consegue fazer com que as pessoas amem aquilo pela forma que você fala, pela forma sincera que você fala. Por exemplo, eu tô lendo um livro, esse livro é muito bom. Se eu souber falar desse livro, se eu acreditar nesse livro, se eu acreditar nessa leitura, na hora que você fala desse livro para essa pessoa vai automaticamente ter ler esse livro por causa das referências que você vai dar. E missões funciona dessa forma. Como? Para eu poder falar, para eu poder ensinar
levar as pessoas ou despertar nas pessoas a amar missões, primeiramente tem que começar em mim. Eu preciso ter visão missionária, eu preciso amar missões, porque quando você ama, você investe, você acredita e você faz as pessoas ao seu redor acreditar também. Oração ela é chave de tudo que nós vamos fazer. Então, por que a gente vai trabalhar com crianças? É necessário a gente trabalhar, a gente orar. Por quê? Porque ali naquele meio, naquelas crianças ali, vão ter pastores, futuros pastores, missionários, pessoas que serão arrebatadas, o seu coração vai ser arrebatado pela chama missionária. Então, quantos adultos que a gente conhece que entregou o seu coração para missões dentro de uma sala de aula? Quantos missionários a gente conhece que disse o eis-me aqui para o Senhor, ainda pequenininho, ou numa aula, ou num culto missionário? Então a gente entende que falar de missões para as crianças também é uma batalha espiritual. Por quê? Porque o inimigo ele não quer que as nossas crianças se tornem missionários. O inimigo ele não quer que as nossas crianças falem de Jesus. Então ele vai sim fazer de tudo para você não conseguir dar aula, para você não conseguir falar de missões, para você não orar por missões e para você não falar de missões àquelas crianças. O terceiro segredo é investir. Quando eu amo missões, eu vou investir em missões. É investir em todas as áreas, não somente no financeiro, mas investir o meu tempo orando pelo missionário, investir o meu tempo mandando uma mensagem para o missionário, investir recursos para ajudar missionário. Talvez você fale assim, olha, eu não tenho para dar, mas eu posso levantar uma campanha, eu posso estabelecer uma meta e ajudar. Então você precisa investir integralmente em missões na obra missionária. O quarto é incentivar as crianças a participar, incentivar as crianças a conhecer, incentivar a sua equipe de ministério infantil a amar missões e doar para missões. E o último é adotar. Não faz sentido nenhum eu chegar para as crianças e falar assim, olha, missões é isso, missões aquilo outro, missões essa, missões, e você não apresentar missionário, você não adotar nenhum missionário. Então é muito importante, a gente sabe que a criança ela aprende muito com coisas concretas. Então vamos supor que você vai adotar, eu vou falar do pastor Calênio, que vocês conheceram ele hoje. Para mim, o pastor Calênio é uma referência na obra missionária. Eu amo o pastor Calênio, eu amo a obra missionária que eles cuidam, eu amo a Válbia, eu amo o Mãos para as Nações, assim como o amo o ID. Por quê? Porque eu tive a oportunidade de viver 15 dias ao lado deles. E eu vi o tamanho do amor, o investimento. E eu falo isso para ele porque teve um dia que a gente eu era responsável por cuidar do espaço criativo, que era o espaço de contação de história e tal. E aí arrumei o espaço todo. E aí eu olhei e falei assim, nossa, eu tava sozinha dentro da sala. Eu falei assim, nossa, só faltou um espelho. Eu falei alto dentro da sala, só tava eu. Falei, nossa, só faltou um espelho lá. Aí ele tava na janela e falou assim, tá precisando de um espelho? Aí eu falei assim, ia ficar lindo um espelho aqui, só faltava espelho. Imagina essas crianças olhando no espelho, se caracterizando olhando no espelho. Essa foi a nossa conversa. Passou uns minutos depois, chega o pastor Calênio com o espelho embaixo do braço. E eu falei assim, um espelho grandão. Eu falei, o senhor comprou espelho? Ele, claro, tem que ser o melhor para as nossas. Vi o amor do trabalho, sabe? Eu sei que existem muitas pessoas que não passam a seriedade do trabalho e por causa disso, muitas pessoas bloqueiam de ofertar, bloqueiam de participar por causa de uns ou outro. Só que eu penso o seguinte, a nossa parte, a gente faz, né? O que ele faz, o que aquela pessoa errada vai fazer, não é problema nosso, sabe? É ele com Deus. A nossa parte de semear na terra vai semear. Ele não vai colher, mas eu que semeio vou colher com certeza, tá? Então, a Priscila falou assim, vai e volta não é Nutella, porque quando voltamos, continuamos trabalhando para enviar... é verdade, então eu vou retirar o que eu disse, que eu falei que eu sou missionária Nutella, que eu sou bate e volta. Ela tá me corrigindo aqui, então eu não sou, tá, gente? Sou missionária. E aí o adotar, né? Então, assim, procure missionários que fazem um trabalho sério, procure referências missionárias e adota esse missionário. Leva uma foto para as crianças conhecer, mostra as crianças, olha, esse aqui é o missionário Calênio, ele tá em tal lugar, o trabalho dele é isso e tal, tá? A Luciane tá perguntando assim, Flávia, você já ouviu falar dos missionários na Índia e aqui do Brasil que gravam a Bíblia na língua dele? Nunca ouvi falar, mas já amo esse povo.
que faz a obra missionária tão linda assim, né? Então, os 5 segredos é visão, oração, investimento, incentivar e adotar. Eu vou estar deixando para vocês. Eu tenho 10 minutos, 11 minutos, gente. Eu coloquei aqui o IOU da obra missionária, tá? Do ensino de missões para as crianças. Por que eu quis fazer o IOU? Assim, quando a gente vai alfabetizar as crianças, qual é a primeira coisa que a gente ensina? As vogais, né? Porque as vogais, elas vão dar a base para quando vier a consoante, formar palavras. Então, eu entendo que a IOU, ela é a base de tudo que eu faço. Então, eu fiz o IOU do ensino de missões às crianças, que é assim. Ame a obra missionária. Exerça o mandamento do ID. Incentive as crianças a orar, ir e contribuir. Ore pelos missionários e urgencie o ensino de missões às crianças. Caso contrário, não teremos missionário. Então, eu tenho até uma plaquinha aqui em casa que tá assim, ó. Igreja que não ensina missões às crianças contribui para o extermínio dos missionários. Então, se eu quero que a obra missionária acabe, é só eu não ensinar missões às crianças, tá? Então, o que é missões? Eu coloquei para vocês aqui. O que é missões? Missões é um mandamento, tudo com base do versículo, tá? Missões é uma obrigação, missões é um dever, missões é uma responsabilidade e missões também é um desafio. E como fazer missões? Orando, indo e contribuindo, mas também conhecendo, tá? Então é importante eu conhecer, é importante eu ir, é importante eu contribuir e é importante eu orar por ele também. Deixa eu ver aqui. Como ensinar missões para as crianças? 4 formas de ensinar missões às crianças. Primeiro, através da palavra, com estratégias lúdicas e criativas. Então, eu preciso criar estratégias criativas para despertar a visão missionária das crianças. Por exemplo, eu tenho aqui uma mala, tá? Que é a mala missionária. Eu tenho até uma mala maior, fiz essa versão pequenininha, tá? É uma mala. Dentro dessa mala tem alguns objetos. Então, vamos supor que eu vou adotar o pastor Calênio. E aí, dentro dessa mala, vai ter o quê? Vai ter um caderno com a biografia do missionário. Quem é ele, quantos filhos ele tem, aonde ele tá, a necessidade dele, tudo que eu puder reunir do missionário, eu vou fazer nesse caderno da biografia, tá? Vai vir um outro caderno, que é chamado de caderno motivacional. Esse caderno, as crianças vão fazer desenhos ou escrever frases para o missionário. Aqui dentro também vai um tapetinho, que é o tapete de oração. E também vai o cofrinho missionário. Achei que tivesse travado. Por que vai o tapete de oração? Por quê? O primeiro passo é, a criança recebe a caixa em casa, a mala, e ela vai abrir o primeiro caderno. O primeiro caderno é a biografia do missionário. Tudo que eu puder informar ali. Então, ela vai conhecer o missionário e o trabalho missionário. Quando ela conhecer esse trabalho missionário, ela vai pegar o tapete de oração e ela vai orar por esse missionário. Orou pelo missionário, ela vai escrever uma carta ou desenhar para esse missionário, tá? E aí depois ela vai contribuir. A mala passou na casa dela, ela devolve a mala para a tia, e aí a tia vai recolher a oferta, vai guardar, e aí essa mala vai para casa de outra criança, tá? Tem um livro chamado Mala de Ideias, eu não sei se vocês conhecem esse livro. Esse livro, ele tem várias ideias para você ensinar missões para as crianças, tá? Inclusive a mala missionária está nesse contexto desse livro também, ideias e tal. Eu vou pedir minha filha aqui para procurar a página para eu ganhar tempo. Procura para minha filha como ensinar missões para as crianças. E a gente traz várias ideias para você ensinar missões para as crianças, para você incentivar a amar a obra missionária, a contribuir. Tem ideias diferentes para você arrecadar dinheiro para o Ministério Infantil automaticamente para missões também, né? Então tem várias ideias, tá? Então assim, use a palavra sempre baseado na palavra e usando estratégias lúdicas. Aqui, ó, achou aqui. Ó, ideias para ensinar missões às crianças, tá? Então tem aqui, por exemplo, ó, evangelizando com o João. Pega lá pra mim, filho, João, fazendo favor. Tá na prateleira. Evangelizando com o João, já vou mostrar pra vocês. Mala missionária que eu falei. Momentos missionários, testemunho missionário, sala de nações, acerte o alvo, sorvete missionário, feira literária, mural missionário, desfile missionário, várias ideias. Ela vai trazer para mim o João, evangelizando com o João, que é uma estratégia para você desde cedo ensinar a criança a evangelizar, tá bom? Então, primeiro, através da palavra. Segundo, despertando a visão missionária. Terceiro, através de projetos missionários. Então, esse João, por exemplo, ele é um projeto missionário, né? É um projeto para incentivar as crianças a amar. Esse aqui é o João Batista, tá? É um boneco. Eu amo trabalhar com bonecos. Então, esse aqui é o João Batista. E ele vem com a bolsinha dele, ó, tá vendo? Aqui dentro tem os gafanhotos. Ó, os gafanhotos.
tá? E aqui a gente ensina para a criança a conhecer a obra missionária e falar do missionário. Então, o João, ele vem com uma mala, porque todo missionário tem uma mala. Então, o João vem com a malinha. Dentro da malinha dele vem uma Bíblia, vem um livrinho sem palavras. A gente estava carregando aqui e acabou. E eu entrei agora pelo notebook. Eu nem sei se... Eu não vou conseguir ler as mensagens de vocês. Na verdade, eu nem sei se essa câmera é boa para isso. Mas nós vamos continuar aqui para poder encerrar, até porque já deu meu horário, tá? Mas eu estava falando com vocês aqui sobre o João, que é um projeto para você incentivar as crianças à obra missionária, conhecer o missionário. Então, o João, ele vem com uma malinha, porque todo missionário tem uma mala, e dentro dessa mala vem uma Bíblia, vem o livrinho sem palavras, vem também... Oi, vocês estão me ouvindo? Oi, pessoal. Eu acho que começou agora, certo? Bom, então deixa eu voltar aqui e falar. Olha, meu celular acabou a bateria, estava carregando, fiquei surpresa agora, porque caiu, mas amém, né? Então eu vou concluir aqui a minha aula com vocês. Tô no notebook, eu nem sei se a câmera é boa, na verdade, mas nós vamos continuar. E o pastor Jean já tá aí. Ah, que bom, glória a Deus, voltou. Caiu, pastor Jean, acabou minha bateria. Mas nós vamos encerrar. Eu estava falando com vocês sobre o João, tá? O João é uma estratégia para fazer evangelismo, para ensinar as crianças a amar missões. E como que funciona o projeto do João, que também está no livro Mala de 10. Esse é o João, ele passa na casa das crianças, tá? Ele tem a sandalinha dele, ó, bonitinho. É lindo isso, eu amo trabalhar com bonecos. E aí o João, ele passa na casa das crianças e ele vai junto com uma mala, tá? Uma malinha. Dentro dessa mala vai o livro sem palavras, vai um caderninho para a criança anotar, vai a Bíblia e vai um potinho de mel para a criança experimentar mel, assim como o João Batista, né, comia mel, a criança também pode experimentar o mel. E aí você compra aquele mel de saquinho, tá? É um melzinho que parece umas balinhas, ele é melhor, tá? Do que dar o de colher. E aí o que vem? A criança, antes de você enviar o projeto, você precisa trabalhar com a criança quem é João Batista, como que ele é, o que ele comia, ele era anunciador das boas novas, tudo que você puder falar sobre o João Batista. E aí você fala para as crianças que nós somos o João Batista dessa geração. Por quê? Porque ele anunciava as boas novas, ele anunciava que Jesus ia vir, que havia um Salvador, e assim também nós vamos anunciar. Então, a criança, ela vai contar para o seu amiguinho o livro sem palavras, o plano da salvação, né? Eu estou com um aqui, ó, cordãozinho do plano da salvação. Eu amo o plano da salvação, né? O plano da salvação é uma alfabetização espiritual, né? Toda pessoa que aceita Jesus, ela precisa conhecer o plano da salvação, independente da idade. Então, eu gosto muito do plano da salvação. E aí você ensina a criança a ser como João Batista nessa geração. Ela vai aprender a contar o plano da salvação, ela vai contar para o seu amiguinho, e aí o amiguinho, se aceitar Jesus, ela vai anotar o nome nesse caderninho, nesse bloquinho que você colocou dentro da mala, tá? E aí ela vai alcançando os amiguinhos, vai missionando, e todas as crianças vão passar por esse projeto. Então, são estratégias que você precisa usar para ensinar as crianças a amar missões, tá? E assim, despertando a visão missionária, fazendo projetos missionários e, claro, sempre adotando o missionário. Então, essa mala missionária é uma estratégia maravilhosa para você adotar o missionário, para você incentivar as crianças a investir e a conhecer missões. E ser um missionário, claro, tá? Eu fiz aqui no slide para vocês passos para ensinar sobre missões. Primeiro passo, incentivar o evangelismo. Então, a gente tem no livro também vários projetos, como o Carteiro de Cristo, né? Talvez vocês já conheçam, já viram aí. Foi um projeto que eu fiz para usar na nossa igreja, esse Carteiro de Cristo. E aí, esse carteiro, a gente trabalhou de várias formas. A gente trabalhou, por exemplo, da criança escrever e desenhar cartinhas, a gente colocar na caixa de correio para as pessoas que moram ao redor da comunidade. A gente agora fez o Carteiro de Cristo como bonecão, aqueles bonecos grandões. Por quê que a gente usou o Carteiro de Cristo? Nessa época de reclusão, nos nossos cultos online, a gente recolhia cartinhas, bilhetinhos das crianças e o carteiro lia para a pessoa na hora do culto online. Envolver as crianças na obra social, tá? Isso é básico, isso é indispensável que um líder de criança faça isso, tá? Ele necessita envolver as crianças na obra missionária. Como? Campanha do quilo na igreja, campanha da água. A gente faz um projeto lá na igreja no mês de outubro, na época do Dia das Crianças, que é muito legal. A gente faz o seguinte, a nossa igreja,
ela presta assistência para algumas famílias com cesta básica. Então, a gente foi procurar saber, dessas famílias, quais são as famílias que têm crianças. E aí, a gente montou uma cesta básica. Esse ano foi o primeiro ano que a gente não fez por causa da reclusão. Mas a gente procura as famílias que têm cestas básicas, e que recebem essas cestas, e a gente montou uma cesta para as crianças. Então, nessa cesta, as crianças trouxeram gelatina, pipoca, biscoito recheado, tudo que criança gosta. Latinha de brigadeiro, e a gente montou uma mesa para as crianças, tá? Então, assim, envolva as crianças em tudo que você puder na questão da obra social. Faça um curso e pede para trazer 1 quilo de alimento, promova uma palestra para os pais e peça para trazer um kit de higiene, e sempre envolvendo as crianças nisso tudo, tá? Terceiro ponto, apresentar biografias e literaturas missionárias, que vocês estão conhecendo várias aqui nessa conferência. E o último, adotar um missionário e apresentar metas de missões. Sempre eu vou estar falando da necessidade de você adotar um missionário, tá? Por quê? Porque quando você adota missionário, você coloca em prática tudo que você está ensinando. Então, não faz sentido eu só falar, porque a gente sabe que as crianças aprendem muito mais fazendo do que ouvindo, tá? Então, como a gente chama agora nessa nova modalidade da educação, né? Nessas metodologias ativas, é a cultura maker, aprender fazendo. Então, a criança, ela vai aprender a missionar fazendo missões. Isso é indispensável, tá? E não esqueça, use datas comemorativas para você ensinar as crianças sobre missões. Então, por exemplo, no Dia da Água, eu posso fazer um projeto onde as crianças podem entregar água no sinal e falar de água da vida. No Dia do Índio, eu posso falar sobre missões indígenas. A todo momento é sempre uma oportunidade de ensinar missões às crianças. Então, Deus colocou o Ministério Infantil nas suas mãos. Deus, ele acredita, né? Na verdade, ele conta com você para essa obra. E quando você investe no seu chamado, quando você investe no ministério, é porque você tem certeza do seu chamado, né? Não basta só dizer sim ao chamado. Tem que ter reação a esse sim, né? Eu até citei isso essa semana nas nossas aulas, o seguinte. A minha filha está lá no quarto. E eu posso ficar aqui, chamar Vitória, Vitória, Vitória. E ela de lá vai falar, oi, oi. Pode falar, oi, ela vai estar me respondendo. Mas quando ela levanta e vem aqui falar, o que a senhora quer? Faz isso sim para mim e fazer, isso é um sim ao chamado. Então, por isso que a Bíblia fala que muitos são chamados e poucos são escolhidos, né? Porque as pessoas são chamadas, mas não têm a atitude, não tem o comprometimento, não tem a ação dessa reação, desse chamado. Então, assim, eu louvo a Deus por você estar aqui nessa conferência. Eu louvo a Deus porque eu sei que você está aqui porque você ama missões. Eu louvo a Deus porque você está aqui, com certeza, procurando estratégias para ensinar suas crianças também a amar missões. E eu espero que essa aula de hoje tenha contribuído pelo menos um pouquinho, um cabelinho de minhoca, para você despertar nas suas crianças a chama missionária. Não somente orar, não somente contribuir, mas ir e conhecer missões. Que você seja um grande instrumento na vida das suas crianças, que você consiga despertar a chama missionária no coração das suas crianças e que no meio das suas crianças tenham crianças que vai dizer sim a missões e que vão para o campo missionário e que vão lá na frente falar assim, olha, eu disse sim para missões quando a minha tia fez uma oração dentro da minha sala de aula, lá no culto das crianças, eu disse sim a missões, graças à minha tia que se importou em dizer missões e me incentivou a amar missões. Deus abençoe a todos. Obrigada por vocês terem ficado esse tempinho aqui conosco. Peço perdão aí pela bateria que acabou, mas espero que tenha contribuído pelo menos um cabelinho de minhoca no ministério de vocês. Deus abençoe a todos. Seja uma bênção na vida das crianças, seja uma bênção na vida dos missionários. Lembre-se que somos um corpo e um membro protege o outro, viu? A luz vem, proteja o missionário porque ele faz parte do corpo de Cristo. Deus abençoe a todos e até a próxima, se Deus quiser.